Fim de férias do sofrimento. Fluminense volta a campo nessa quinta-feira contra o Flamengo no Maracanã e você já sabe, logo depois da vinheta, a gente fala sobre isso. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? O Fluminense volta a campo nessa quinta-feira contra o Flamengo, é o Fla-Flu, o maior clássico do Brasil. E o Fluminense precisa desesperadamente da vitória. Mas antes de falar do clássico dessa quinta-feira, eu quero falar de outro Fla-Flu que o Fluminense venceu por 3-0. Eu queria dar os parabéns às guerreiras do vôlei, a Lara, a Laís, a Ariane, a Amanda, que chegou agora e já levantou um caneco, né? A Pri e todas as... a Lelê, a Pietra, que não pôde jogar, né? A todas as jogadoras, comissão técnica do Fluminense, do vôlei feminino do Fluminense, pela grande conquista do Campeonato Carioca. Nas minhas contas, 29º título. Nas contas do Sport TV, 26º título, mas não importa. O que importa é que depois de 8 anos o Fluminense voltou a ser campeão carioca de vôlei feminino e voltou em grande estilo. Né? Venceu o primeiro jogo de virada, o Flamengo fez 2-0, o Fluminense virou para 3-2 e no segundo jogo um amasso 3-0, inapelável, né, com a torcida sem torcida organizada, né, muita criança, muita mulher, né, uma torcida em paz, as duas torcidas em paz, cantando, incentivando seus times, sem nenhum tipo de ameaça de violência. Correu tudo bem e o Fluminense fez uma grandíssima partida que animou muito para a Superliga, que obviamente vai ser muito mais difícil que o Campeonato Carioca, mas já nos credencia a novamente buscar vaga nos playoffs e quem sabe uma semifinal, quem sabe até uma final da Superliga do Campeonato Brasileiro de Voleibol Feminino. Parabéns, guerreiras do vôlei, um grande beijo para vocês, muito obrigado por essa alegria. Eu que vi o Fluminense em 1983, né, 82, 83, o Fluminense tinha Célia como levantadora, por exemplo, teve Regina Ochoa, teve, se eu não me engano, Denise Thompson, né, uma série de jogadoras espetaculares passando pelo Fluminense. O Fluminense, aquele ano, em 83, foi campeão carioca em cima da Super Gasbras. Obviamente, teve a grande história, fora o título, é que a torcida do Fluminense, as torcidas organizadas, levaram talco para o Maracanãzinho e jogaram talco e não teve jogo, porque a quadra ficou impraticável, era impossível quase que andar na quadra sem levar um tombo. Então o jogo foi adiado para o dia seguinte e com os portões fechados. Mas o Fluminense foi campeão carioca daquele ano e volta a ser campeão em 2024. O último título tinha sido em 2016. Então Fluminense 3, Flamengo 0, Fluminense campeão pela 29ª vez. Eu vou ficar com a minha conta, né, do Campeonato Carioca de Vôlei Feminino. Voltando ao futebol, o Fluminense precisa desesperadamente dessa vitória. O Fluminense é 16º colocado, né, tem um jogo a menos, né, que o Vitória, que o Corinthians, por exemplo, mas vencer o Flamengo é fundamental para manter a vantagem, continuar à frente desses dois adversários, né, ainda tendo um jogo a menos, que é o jogo contra o Atlético Paranaense, que vai ser na semana que vem no Maracanã. Dizem que apenas 4.000 tricolores compraram ingresso para o Fla-Flu. Esse medinho de ir a Fla-Flu, né, a torcida deles é violenta, a gente sabe que é, mas se a gente igualar ali, eles vão embora para casa. Né? Eles não vão criar tumulto. Agora, se vão só 4.000, 3.000, não tem como. Eles são muito maiores, né? E sempre tem, né, o canalha, o vagabundo, né, vestido de rubro-negro para criar uma confusão e querer, por exemplo, como teve em Fla-Flus passado, agredir um senhor de idade, porque estava com a camisa do Fluminense. Esse é o nível, né, esse é o caráter da torcida do Flamengo. Mas, enfim, com 4.000, com 5.000, com 20.000 tricolores, não importa. O time tem que jogar futebol. O Flamengo melhorou com o Felipe Luiz, não pelo trabalho do Felipe Luiz, porque não deu tempo de nada ainda, mas porque os jogadores se comprometeram com o Felipe Luiz e estão jogando por ele o que não faziam com o Tite. Então, o Fluminense precisa ter muito cuidado, né? O jogo foi, digamos, cuidadosamente marcado para quinta-feira, para dar tempo dos jogadores do Flamengo que estavam nas seleções retornarem. É verdade que o Bernal e o Arias também retornam, mas é verdade também que o Atlético teve jogadores convocados e joga nessa quarta-feira. Então a CBF, como sempre, protegendo o time da Globo, protegendo o time infame, né, de todas as formas que ela pode. Inclusive trocando data de jogos, porque era para ser Copa do Brasil no meio da semana e Campeonato Brasileiro
no fim de semana e eles marcaram a semifinal para o fim de semana para beneficiar o Flamengo mais uma vez. O Fluminense tem desfalques. Thiago Silva não retorna ainda não está recuperado. O Marcelo está fora. Os jogadores da seleção, o Bernal, como não jogou, certamente começa jogando, mas o Arias, que jogou quase o tempo inteiro, jogou 77 minutos pela seleção colombiana, a gente não sabe se ele começa jogando ou se ele fica como opção no banco de reservas. De toda forma, o Fluminense deve ir a campo com Fábio no gol, Samuel Xavier, Inácio, já que o Thiago Silva está fora, Thiago Santos e Diogo Barbosa. O Marcelo segue fora. Bernal, Martinelli e Ganso. E aí a dúvida entre o Arias e o Marquinho, que treinou na posição do Arias, o Cauã Elias de centroavante e Lima na outra posição de ataque. Eu fico sem saber o que dizer. E eu falo tanto do Lima que as pessoas devem achar que eu odeio o Lima, e eu não odeio o Lima. Eu acho o Lima um jogador extremamente útil ao Fluminense, mas ele não é atacante. Ele não é o antigo ponta de lança, ele não é um quarto homem de meio campo. Ele é, no máximo, um terceiro homem de meio campo num 4-4-2. Se vai colocá-lo como um atacante aberto pela esquerda, provavelmente, já que o Marquinhos joga pela direita, é mais um erro absurdo do senhor Mano Menezes. O Fluminense segue próximo à zona de rebaixamento, pela ausência de um técnico que tenha competência para escalar o time e para mexer no time. Não é possível, né, que na ausência do Serna ele não coloque o Keno, a não ser que o Keno não possa jogar por algum motivo. Né? Até onde eu sei, ele não está suspenso, até onde eu sei, ele não está lesionado. Né? Então ele está testando o Lima no lugar do Keno. Né? Enfim, que Gravatinha nos abençoe, porque o Mano Menezes certamente vai nos prejudicar, vai nos destroçar se nós permitirmos. E torcida, compareça ao Maracanã. Pelo menos a Sul tem que estar lotada para empurrar o time, para a gente conseguir essa vitória contra o Flamengo, quebrar essa sequência tenebrosa de jogos contra os nossos rivais que a gente não consegue vencer e continuar fora do Z4. Uma derrota pode nos devolver ao Z4 e com o Mano Menezes pode ser para sempre. Espero que não, espero que o Fluminense vença. Um grande beijo, um grande abraço e fora Mano Menezes.